Muito bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Muito bem, de fato foi um privilégio estarmos aqui na quinta, na sexta e ontem. E eu queria também agradecer à igreja e os irmãos que participaram. Nós da Rádio Transmundial lá de São Paulo ficamos realmente muito alegres, muito contentes com a maneira tão especial, tão carinhosa que recebemos no tratamento que tivemos aqui com os irmãos. E damos graças a Deus porque ano que vem vamos estar de volta aqui. Então, quem não teve oportunidade de participar, por gentileza, se prepare para que em março do ano que vem a gente esteja junto para aprender, para conhecer um pouco mais da palavra de Deus. O trabalho da Rádio Transmundial é exatamente um trabalho bem interessante, no sentido de que nós estamos lá em São Paulo programando, fazendo programas e assim por diante, e a gente vai descobrindo que por todo o país nós temos gente ouvindo, gente conhecendo o trabalho e assim por diante. E é bem interessante que a gente está lá nos estúdios fazendo os programas e tem muita gente aí pelo país, inclusive aqui do Piauí, nos ouvindo, nos acompanhando. E depois, quando a gente tem essa oportunidade de encontrar e conversar, é muito gratificante poder ter esse contato pessoal. Então, para nós é um privilégio realmente estarmos esse final de semana aqui e podermos compartilhar com vocês algumas verdades da palavra de Deus. Eu queria nessa manhã olhar para o livro de Romanos com os irmãos, pedindo que Deus, pela sua misericórdia e graça, nos abençoasse numa visão completa do livro de Romanos e depois, especificamente, num dos estudos, num dos capítulos bem importantes que se refere à nossa justificação. Benefícios da justificação a partir de Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11. Então, eu gostaria que você já tivesse com a sua Bíblia aberta aí, mas antes de nós lermos o texto, eu gostaria que você tivesse essa ideia do livro de Romanos. Eu acho que está dando para ver, espero que você, se tiver um lápis ou uma caneta aí, um papel, pode anotar, se não, depois você poderá apanhar isso daqui. Quando nós olhamos para as cartas do Novo Testamento, um dos livros que se destaca realmente é o livro de Romanos, né? É uma das cartas do apóstolo Paulo, uma das cartas mais teológicas, mais doutrinárias que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Quando você lê o Novo Testamento, e principalmente depois dos Evangelhos e do livro de Atos, você vai encontrar as cartas, e a carta aos Hebreus, que nós não conhecemos o autor, é uma carta bem interessante, porque ela trata especificamente com a comunidade judaica, mas depois, a carta que de fato abrange a todos nós, é a carta de Paulo aos Romanos. E quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, nós temos a essência da nossa fé. Então, eu gostaria de estimular a cada um dos irmãos, a cada um daqueles que estão nos ouvindo, enfim, que lessem, que conhecessem essa carta, dentro desse esquema que eu estou propondo aqui. Porque quando nós fazemos isso, nós conseguimos perceber tudo que é o Evangelho, tudo que é vida cristã, tudo que é aquilo que Deus quer que nós vivamos. Como é a vida que Deus quer que nós vivamos. E no livro de Romanos, Paulo então faz essa abordagem muito interessante e vai nos ajudar a entender o plano de Deus para o Evangelho, o plano de Deus para as nossas vidas. E assim, nós olhando desde o capítulo 1 até o capítulo 16, nós encontramos exatamente o plano de Deus para as nossas vidas. No capítulo 1 e até o capítulo 3, e você conhece bem o capítulo 3, versículo 23 do livro de Romanos,
você lembra bem em que Paulo chega a uma conclusão. Todos nós somos pecadores e carecemos, necessitamos da graça, da glória de Deus. Estamos distantes da glória de Deus. Então, no capítulo 1, 2 e 3, nós temos a seguinte mensagem. O ser humano tem um problema. Todos nós temos um problema. E o problema que nós temos é um problema grave, porque é o problema do pecado. O pecado que nos separa, que nos distancia de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, mas, infelizmente, nossos pais, ao serem tentados, foram fracos, caíram, e a partir daí, esse pecado vem para toda a raça humana. Se você é humano, eu acho que eu só estou vendo gente humana aqui, se você é humano, você é pecador. Não tem jeito, não tem escapatória. Ah, mas eu não fiz, eu não tenho problema com Adão e Eva. Não, você é pecador, não tem escapatória. Então, todos nós estamos separados de Deus, e essa é uma situação grave. Mas pela graça de Deus, Deus tem nos feito o quê? Tem nos dado a possibilidade de nos reconciliarmos com Ele. E a providência que Deus mesmo tomou, é uma providência especial, maravilhosa, bondosa. A providência é que Ele nos concedeu fé. Ele nos concedeu fé para crermos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz aos Efésios, muito claramente, que a fé é dom de Deus, não vem de nós, para que ninguém se glorie. A fé é uma dádiva de Deus, porque no capítulo 2 de Efésios, diz claramente que essa separação entre você e Deus, essa separação entre nós e Deus, nos faz, quando nós olhamos no nível espiritual, nos faz mortos. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora, imagina comigo o seguinte, pensa comigo o seguinte, o que um morto quer? O que um morto pode fazer? Nada. Então, nem ele deseja alguma coisa e nem ele pode fazer alguma coisa. Agora, vamos colocar isso para o lado espiritual. Se nós estamos mortos, separados de Deus, como é que eu posso ter fé para crer em Deus, estando morto? É impossível. Então, a dádiva de Deus, a providência de Deus, é que Ele infunde fé em nossos corações. Ele dá fé para você, para que você creia no plano dEle, para que eu e você creiamos no Senhor Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, no capítulo 4, nós encontramos esse tema tão especial, e aí Paulo mostra para nós a vida de Abraão e a vida de Davi também. Abraão, um homem que teve fé, a tal ponto de colocar o seu filho no altar para o sacrificar. Deus o testa e ele é um homem fiel, por isso ele é o nosso pai da fé. Mas ele também menciona, como exemplo de fé, o rei Davi. E o rei Davi, você sabe a história dele em vários detalhes, mas num detalhe específico você deve se lembrar. Quando ele então comete um grande pecado de adultério e de assassinato também. E quando o profeta vem e dá a palavra de Deus para ele e diz, Davi, você é o homem, aí ele percebe o erro dele e ele confessa o pecado e pela fé ele crê no perdão de Deus e escreve, por exemplo, para nós o Salmo 32. O Salmo 51, que você tem na sua Bíblia, é nesse contexto. Ele confessa o seu pecado. Ele pede para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E no Salmo 32, quando ele recebe o perdão de Deus pela fé, ele então declara que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade. Então, é muito interessante perceber que a maneira pela qual, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, a maneira pela qual o homem pode se relacionar com Deus é através da fé. Fé é um dom de Deus, dom da graça de Deus, para que você, para que eu,
para que nós que estávamos mortos pudéssemos crer no Senhor Jesus Cristo. Mas por que Deus então faz isso? Porque Ele tem um alvo, Ele tem um propósito para as nossas vidas. E o propósito é que nós tenhamos então novas vidas, vidas completamente diferentes, para que então pudéssemos nos relacionar novamente com Deus. Nós vamos estudar especificamente nessa manhã quais alguns benefícios ao iniciarmos essa nova vida, essa nossa nova vida. E a partir daí você vai sair hoje pela manhã louvando a Deus, glorificando a Deus, porque Deus realmente é um Deus maravilhoso, nos dá uma nova vida, uma vida transformada. Quando nós olhamos para os capítulos 5, 6, 7 e 8, nós encontramos então essa maneira tão especial de Deus trabalhar conosco e nos tirar daquela situação de mortos para uma situação de vivos, nova vida. Antigamente, uma velha vida que nos levava a distanciamento de Deus, que nos levava à morte no sentido de separação de Deus. Agora, uma nova vida em que nós podemos ter comunhão, reconciliação, podemos ter amizade novamente, relacionamento com Deus. Capítulos 5, 6, 7 e 8. E aí nós encontramos uma prática, um exemplo de como é que Deus tratou lá no Antigo Testamento e como Deus trata conosco no Novo Testamento. E o exemplo é a maneira de Deus se relacionar com o povo de Israel. Capítulo 9, 10 e 11, nós encontramos esse exemplo. Paulo, que é judeu, que conhece bem a maneira como Deus trabalha com o seu povo, agora no Novo Testamento, um fariseu que foi transformado, que já tem uma nova vida, ele consegue mostrar para nós a maneira pela qual Deus se relacionava com o seu povo e agora a maneira pela qual Deus quer e se relaciona conosco. Tudo isso por quê? Porque Deus tem um grande objetivo para todos nós. Ele quer que nós sejamos úteis no meio em que nós vivemos. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um ministério para cada um de nós. E o ministério que Ele tem, o plano que Ele tem para cada um de nós é que nós tenhamos vidas significativas, vidas que servem, vidas que façam diferença no meio ambiente em que nós estamos. Veja bem, Deus cria o ser humano e Ele quer que nós sejamos uma bênção entre aqueles que nós vivemos, no meio em que nós estamos inseridos. O homem pecou, esse plano foi perdido, e Deus vai atrás do homem, então, trabalhando para que nós voltemos a alcançar esse primeiro objetivo, que nós sejamos uma bênção para as pessoas que vivem conosco. E aqui no capítulo 12, 13, 14, 15, 16, terminando o livro de Romanos, nós encontramos então claramente esse propósito de Deus para as nossas vidas. Deus quer que você use a sua vida para servir, Servir em 3 dimensões, em 3 direções. Se você estiver anotando aí, anote o seguinte. Primeiramente, servir a Deus em adoração, em louvor, em celebração, enfim, nós estamos aqui para amar a Deus sobre todas as coisas. Então, servir a Deus. Hoje pela manhã, por exemplo, nós estamos cultuando, servindo o nosso Deus, adorando o nosso Deus. Em segundo lugar, nós devemos servir a nossa própria comunidade, servir a comunidade da fé. Nós nos relacionamos, nós oramos uns pelos outros, nós visitamos uns aos outros, nós nos edificamos. Agora de manhã os irmãos tiveram classe de escola dominical, nós vamos aprendendo, vamos nos edificando, e assim também nós devemos servir a nossa própria família, família da fé. Mas nós temos uma outra tarefa muito séria, que é servir aqueles que ainda não pertencem à nossa família. Servir o mundo, sendo bons cidadãos, sendo pessoas responsáveis e também evangelizando, e também
mostrando que o Senhor Jesus Cristo é a única solução para a vida do mundo. Então, quando você pega o livro de Romanos e estuda sobre essa perspectiva, você consegue perceber qual é o plano de Deus para a vida do ser humano. E por isso, então, nós podemos agradecer a Deus que tem nos criado e tem nos redimido para que possamos ter uma vida agradável a Ele e uma vida útil no meio em que nós estamos inseridos. Quando nós olhamos para tudo isso, se destaca um ponto, que é exatamente esse propósito, essa nova vida. E aí nós olhamos para Romanos e vemos que ela é uma carta teológica e a salvação, a justificação, é a doutrina fundamental do cristianismo. E essa salvação, essa justificação, essa doutrina básica, ela precisa ser estudada e deve ser entendido nessa relação da nossa comunhão com Deus. Nós perdemos a comunhão com Deus e agora temos a possibilidade de readquiri-la. Nós éramos amigos de Deus, ficamos inimigos de Deus, mas agora temos a possibilidade de voltar a nos relacionar com Deus, através então da ação de Deus, do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós constatamos as consequentes bênçãos dessa maravilhosa ação, dessa bondosa ação que Deus fez em nos trazer de volta e nos justificar diante dele. Então é importante termos em nossas mentes a necessidade de estarmos unidos em Cristo. Em outras palavras, a vida cristã que hoje pela manhã você está querendo desenvolver, por isso é que você está aqui nessa manhã, em outras palavras, a vida cristã é em essência o quê? Estar em Cristo, isso é, estar ligado, estar unido a Cristo. É isso que nós precisamos entender. O que é ser crente? Ser crente, ser uma pessoa salva, é estar unido, estar em Cristo Jesus. Nós temos duas possibilidades. Qualquer um de nós temos duas possibilidades. Qualquer ser humano tem duas possibilidades. Nós nascemos em Adão e podemos permanecer em Adão, portanto, completamente distantes de Deus. Mas a possibilidade que nós temos é de sair de Adão e estarmos em Cristo. E aí, então, a possibilidade de termos novamente comunhão com Deus. Então, ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Ou você está morto ainda nos seus delitos e pecados, ou você já tem uma nova vida em Cristo Jesus. E por isso, então, nós temos que ter essa clareza. O que é vida cristã? Vida cristã, uma vida boa, uma vida nova, é estar em Cristo Jesus. A salvação, então, está associada, relacionada diretamente ao fato de eu e você agora pertencemos a uma nova família. Lembre-se que em próprio capítulo 5 de Romanos, Paulo diz o seguinte: o pecado veio por um homem só, a salvação veio por um homem só. Aonde você está? Em Adão, ainda pecado, ainda separado de Deus, ou em Cristo? Já com uma nova vida, totalmente perdoado, justificado. Então, é essa a possibilidade de nós vivenciarmos e verificarmos essa bondade de Deus para conosco. Então, a soteriologia, ou a doutrina da salvação, se relaciona diretamente a essa nossa percepção, ao nosso entendimento do problema central da humanidade. O problema central da humanidade foi o pecado. E agora, a providência divina é a fé. E a partir desse momento em que nós aplicamos a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados. E a pergunta que se faz é: quais são os benefícios da justificação? Ou, talvez primeiramente, o que é justificação? Justificação é o ato divino, é um ato de Deus,
que te dá a condição de você se relacionar com Ele. Isso é, vamos tentar deixar isso bem claro. Muito bem, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Estamos perfeitos. E se você pega o capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vai encontrar que Deus tinha comunhão com o ser humano, né? Tinha comunhão, ele visitava à tarde lá Adão e Eva e assim por diante. Muito bem. Houve o pecado e essa comunhão foi interrompida. Tanto é que Adão e Eva estavam escondidos e aí Deus foi procurá-los. E isso demonstra o seguinte: Deus é que vem ao nosso encontro. Deus é que nos procura. Deus é que nos chama. Graças a Deus, porque Ele não desistiu da sua criação. Mesmo quando Ele disciplina-nos, Ele não está desistindo da sua criação. Ele disciplinou de uma maneira muito dura através do dilúvio, mas preservou a raça humana com Noé. Ele disciplinou, por exemplo, Sodoma e Gomorra, mas preservou a família de Ló, embora a esposa de Ló tivesse olhado para aquela vida em Adão. Então, o que nós temos percebido por toda a história é que Deus vem ao nosso encontro. Agradeça a Deus já hoje pela manhã, pelo fato de você estar aqui, porque você é fruto da graça de Deus. É Ele quem te chamou, através de várias circunstâncias, através de situações boas ou ruins, através de uma família cristã ou não. O fato é que você está aqui porque Deus é que te alcançou. É Deus que trouxe você, que me trouxe para conviver com Ele. Isso é a providência divina. E justificação, então, é essa declaração de Deus, olhando para as nossas vidas, porque nós cremos. Olhando para as nossas vidas, Ele diz: esse está em ordem comigo. Justificação é a bondade de Deus, é a declaração de Deus a respeito da minha fé no seu plano maravilhoso, e é fé que Ele tem me dado. Então, quando nós olhamos para Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11, nós encontramos, de certa maneira, essa frase que resume todo o texto, e eu gostaria então que agora você abrisse a sua Bíblia, nós vamos ler, e essa frase de resumo vai nos orientar durante essa exposição que nós vamos fazer dos benefícios da justificação. Então, a frase que resume esse texto diz o seguinte: a justificação em Jesus Cristo traz consigo benefícios maravilhosos a todos aqueles que creem. Se você é um crente em Jesus Cristo, eu queria que você nessa manhã saísse daqui sabendo e louvando a Deus por esses benefícios tão maravilhosos que o Senhor tem nos dado a partir da sua ação de justificação em nossas vidas. A gente lê o capítulo 5 de Romanos e o primeiro versículo, eu acho que todos nós já ouvimos algumas vezes, já conhecemos, e diz exatamente assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos, agora veja bem, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, agora perceba bem qual é a situação nossa, ou qual era a nossa situação antes de Cristo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, se você tiver uma caneta aí, sublinha isso na tua Bíblia, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então, aqui Paulo vai descrevendo quem nós éramos. Éramos fracos,
éramos ímpios. Dificilmente, diz Paulo, alguém morreria por um justo. Então, se você ainda não era justo, você era injusto. Terceira descrição do ser humano: fraco, ímpio, injusto. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Quarta descrição do ser humano. Então vamos lá: fracos, ímpios, injustos, pecadores. Era essa a nossa condição antes de Cristo. Logo, versículo 9: muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Por quê? E a quinta descrição: porque quando, o quê? Quando nós éramos inimigos. Quinta descrição do ser humano: nós fomos reconciliados por Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos a reconciliação. Que trecho, que texto, que palavra especial, que palavra maravilhosa. Que descrição também tão grave do ser humano. Nós éramos fracos, ímpios, injustos, pecadores e inimigos de Deus. Mas pela graça de Deus, hoje eu e você estamos aqui porque nós fomos justificados. E quais são os benefícios da justificação que nós encontramos nesse texto? Quais são os benefícios que você tem a partir do momento que você é um cristão em Cristo Jesus, que você é um cristão que crê no Senhor Jesus Cristo? Talvez você não se lembre de todos eles, e eu queria expor claramente, com base na Bíblia, quais são esses benefícios, para que você então, sem dúvida nenhuma, saia hoje pela manhã daqui, louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque Deus de fato é um Deus maravilhoso para nós. O primeiro benefício que nós encontramos, quando nós cremos em Cristo, justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Primeiro benefício que o ser humano tem na sua nova relação com Deus a partir de Jesus Cristo é ter paz. E paz significa o quê? Reconciliação. Nós éramos inimigos e agora estamos novamente numa relação de harmonia com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Agora, temos que lembrar que essa paz não se alcança sem ser através do Senhor Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, graças a Deus, pelo sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, que nos traz a paz, que nos faz novamente nos relacionarmos com o nosso Deus sem qualquer impedimento. Hebreus diz o seguinte: que agora nós temos um novo e vivo caminho, pelo qual nós podemos entrar na presença de Deus, isso é, pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós temos paz na nossa relação com Deus. Agora, é importante nós percebermos esse terceiro ponto aqui. Paz com Deus é diferente da paz de Deus. É interessante que o texto é muito claro. Nós temos paz com Deus quando nós cremos em Jesus Cristo. Isso é, a nossa relação com Deus se torna novamente perfeita. Nós agora podemos chamá-lo de Pai, de Paizinho. Podemos ter liberdade para entrar no Santo dos Santos onde Ele está. Podemos estar na presença de Deus. Por quê? Porque através de Jesus Cristo nós conseguimos reatar aquela inimizade, aquele relacionamento que tinha sido interrompido pela inimizade. Isso é paz com Deus. E a minha pergunta para os irmãos é:
Será que todos nós aqui temos paz com Deus? E eu espero que a resposta seja sim, porque aqui então nós temos um auditório de pessoas crentes, um auditório de pessoas que estão em Cristo. Paz com Deus descreve a relação de uma pessoa que tem a nova vida. Isso é, está em ordem, em perfeita harmonia com Deus. Isso você tem e você deve desfrutar e deve agradecer a Deus. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma outra expressão lá em Filipenses, que diz que nós podemos ter a paz de Deus. A paz de Deus é diferente da paz com Deus. E quem só pode obter a paz de Deus para as diversas circunstâncias da vida, nós falamos aí na quinta, na sexta, no sábado, ontem, né? Sobre as adversidades. Somente quem pode ter paz em meio às adversidades, sabe quem é? Aquele que já tem paz com Deus. Infelizmente, nós temos que dizer, e essa é a verdade, aquela pessoa que está ali fora, na praça, aí na rua, que ainda não tem paz com Deus, ela nunca vai usufruir da paz de Deus. A Bíblia diz claramente, para o ímpio não há paz. Então, a grande bênção nessa manhã, pela qual você deve agradecer a Deus, é que você já tem paz com Deus, esse relacionamento voltou ao normal. Além disso, para as diversas circunstâncias da vida, você tem também agora a paz de Deus. Por isso é que, na hora das adversidades, até na hora da morte, até na hora da doença, da falta de emprego, da falta de dinheiro, o crente que realmente crê e anda pela fé, que crê em Deus, que usufrui da paz com Deus, ele tem também a paz de Deus. É aquela paz que excede a todo entendimento. O homem de fora, a pessoa de fora não consegue entender. Puxa, mas como é que você consegue viver assim? Você está passando por uma situação tão difícil e você ainda está tranquilo? Ah, sim, por quê? Porque eu creio no meu Senhor Jesus, porque Ele me disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo dá paz quando as circunstâncias estão boas. Aí então a pessoa fica tranquila, numa boa, mas nós, pela graça de Deus, podemos usufruir da paz de Deus, mesmo nas piores circunstâncias. Então, o primeiro benefício de uma vida justificada é ter paz. Você é uma pessoa pacificada, uma pessoa em ordem, tranquila, sossegada, porque você crê em Deus e porque você experimenta aquilo que Deus faz em você nas piores circunstâncias. Analise a sua vida aí, vê se você nessa manhã, você está usufruindo dessa paz. Se você é salvo e ainda não tem, você está aí hoje perturbado, preocupado, então entregue as suas questões para Deus, para usufruir a paz de Deus, uma vez que você já tem paz com Deus. E a paz então é a bênção do passado. Por quê? Porque Jesus conquistou essa paz lá na cruz do Calvário. Mas o segundo benefício pelo qual nós podemos agradecer a Deus, o segundo benefício da justificação, de termos essa nova vida, é a graça de Deus. Veja só, a salvação é fruto da graça de Deus. A graça é alcançada através de Jesus Cristo. Nós lemos lá em João, capítulo 1, versículo 17, o seguinte: a lei veio através de Moisés. Nós conhecemos não só os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros da lei, mas depois de todos os outros tantos livros do Antigo Testamento, nós encontramos o quê? A lei de Deus, determinações. E a lei dizia o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Uma palavra dura.
Mas João continua dizendo lá naquele versículo do capítulo 1, versículo 17, fala o seguinte: a lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Então, a graça de Deus é alcançada através de Jesus Cristo. Eu merecia estar no inferno, me perdoem, você também, todos nós, condenados que fomos pelo nosso pecado. Mas Deus, na sua infinita graça, na eternidade, Ele bolou esse plano tão maravilhoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estabeleceram esse plano. E no tempo certo, diz Paulo aos Gálatas, na plenitude do tempo, veio Jesus para morrer na cruz, para nos dar a salvação. Isso é graça, isso é favor imerecido. Eu e você não merecíamos, isso é graça. Então, o segundo benefício da justificação é a graça. Graça que é recebida, que é obtida, que é ganha somente por aquele que crê. O problema do mundo de hoje é que o mundo de hoje é incrédulo, porque ele não aceita nada de graça. Tudo quer ser, todo pessoal quer adquirir, quer comprar, não se quer receber presente. Não, eu tenho potencial, eu tenho condições, eu vou comprar. Não se compra a salvação, não se compra a paz, não se compra o fruto da justificação, porque é dádiva da graça de Deus. Deus oferece alguma coisa que eu e você não podemos obter. E esse é o problema. Você precisa crer nesse presente de Deus. E quando você crê em Jesus Cristo, você obtém graça. Graça de Deus possibilita também você viver com firmeza na sua vida cristã. Porque é interessante que por isso que eu quero que você entenda bem esse processo. A graça não é só aquele momento em que você crê em Jesus. A graça é algo mais. A graça é o início da vida cristã, mas a continuação da vida cristã. É pela graça que nessa manhã você está aqui. É pela graça que você tem interesse em viver uma vida correta. É pela graça que você tem amor à palavra de Deus. É pela graça que vai trabalhando em nossos corações, é que, por exemplo, você vem e contribui. É fruto da graça, é a graça de Deus que nos faz continuar na vida cristã. Paulo diz lá, nesse texto que está aí na tela, 1 Coríntios 15, versículo 10, ele diz o seguinte: pela graça de Deus eu sou o que sou. E Paulo podia dizer isso mesmo, porque ele era um homem religioso, extremamente religioso. Só que ele adorava a Deus de uma forma inadequada. Cumpria a lei de que maneira? Exteriormente, mas no seu interior vivia completamente longe daquilo que agradava a Deus. Mas pior ainda, quando veio o cristianismo, Paulo entendeu que aquela graça de Deus não era para ser aceita. Eu tinha que cumprir a lei, eu consigo cumprir a lei. Tanto é que ele disse o seguinte: eu sou perfeito, eu era irrepreensível diante da lei. Isso é o orgulho humano, eu compro a minha salvação. E Paulo se tornou tão orgulhoso que ele perseguiu a igreja de Deus. Você sabe disso. E por isso, depois de transformado, ele fala: olha, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. E outra coisa, ele continua falando: e a graça de Deus não se tornou vã na minha vida. Antes, eu trabalhei muito, mas não eu, mas a graça de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa manhã, por gentileza, agradeça a Deus a sua graça e lembre-se de se apropriar da graça de Deus para você continuar desenvolvendo a sua vida cristã. Tudo que você faz é fruto da graça de Deus. Não pense você que você é um crente excepcional. Me perdoe, não é, não sou, não somos.
Nós somos o quê? Objetos, frutos da graça de Deus. Então agradeça a Deus pelo privilégio de você poder fazer as coisas, porque Ele te leva a fazer, porque Ele coloca a graça em você, impulsionando a viver uma vida bonita, uma vida correta. Agora, essa graça é a bênção do presente, é essa graça que nos sustenta, é essa graça que nos alimenta, que nos faz viver a vida cristã. Agora você vai estranhar, porque a terceira bênção, o terceiro benefício da justificação é uma coisa bem interessante. O terceiro é a esperança da glória de Deus. Os justificados se alegram na manifestação da glória de Deus. Lembra-se então que nós falamos que o homem pecou, nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Significa o quê? Que eu e você estamos separados de Deus, estamos longe da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus no Antigo Testamento era a glória Shekinah, era a presença de Deus em nossas vidas. O homem pecou e essa presença foi completamente destruída. O homem ficou separado de Deus. E agora, com Jesus Cristo, nós temos a possibilidade de voltarmos a termos reconciliação com Deus e termos o quê? Novamente comunhão com Deus, porque o Senhor Jesus nos recebe e nos faz ter então essa comunhão, estarmos novamente com a presença de Deus em nossas vidas pelo Espírito Santo. Glória de Deus, irmãos, significa que você e eu temos nessa manhã a confirmação, a presença de Deus em nossas vidas. E isso é gratificante. E isso deve ser celebrado. Você tem glória de Deus em você. Paulo diz lá aos Colossenses o seguinte, que aquilo que estava oculto agora foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Ou Cristo em nós, a certeza da glória. Isso é, eu e você já podemos antever que um dia nós estaremos na presença do Senhor, que seremos glorificados. Mas agora você já é uma pessoa glorificada, porque você já tem a presença de Deus na sua vida através do Espírito Santo. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus o fato de você ter a presença de Deus, a habitação do Espírito Santo na sua vida. Em quarto lugar, e essa bênção é uma bênção que você certamente não vai gostar muito. Obrigado. Essa bênção é meio esquisita. Por quê? Porque Paulo está dizendo que você deve se alegrar nas tribulações. Exatamente o contrário do que tem sido pregado aí na mídia. O evangelho da mídia fala o seguinte: olha, o crente não pode sofrer. O crente tem que ser próspero, o crente tem que estar sempre por cima e não como cauda. O crente tem tudo de bom, vem para Jesus e a sua vida vai mudar. Vai mudar sim, vai mudar sim, mas vai mudar muitas vezes para pior, em termos das circunstâncias humanas. Por quê? Porque você vai seguir a Jesus e o mundo odeia a Jesus e odeia quem segue a Jesus. Então, esse evangelho que tem sido pregado no rádio e na televisão, cuidado com ele, porque ele tem promessas falsas, promessas mentirosas. E Paulo diz o seguinte: lembre-se que as adversidades, que as tribulações são bênção para nós. Por quê? Porque elas estão forjando o caráter de Cristo na sua vida. É através, presta bem atenção, é através das dificuldades que você consegue se tornar uma pessoa melhor, igual a Deus, igual ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande desafio para todos nós. E por isso, as tribulações são um caminho para a glória. Em quinto lugar, não reclame então das dificuldades. Você agradeça a Deus, porque você vai se tornando maduro, você vai se tornando cada vez mais experiente, você vai se tornando cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar,
o amor de Deus é derramado em nossos corações. O amor de Deus é mediado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem para nós quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo e a partir disso nós somos banhados, batizados no amor de Deus. E é interessante perceber que esse amor, ele é dado sem que nós possamos retribuir. Porque, na verdade, o que nós lemos na Bíblia é que ele nos amou primeiro para que nós o amássemos. Um morto, como nós mencionamos, não ama. Mas uma vez que esse morto é vivificado, ele tem nova vida, aí ele pode amar. E aí nós amamos a Deus, aos irmãos e amamos também as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Então, agradeça a Deus, porque esse amor de Deus é prático, é provado pelo fato de Jesus Cristo ter vindo e morrido na cruz do Calvário por você e por mim. O amor de Deus é a quinta bênção, é o quinto benefício dessa justificação maravilhosa que temos pela fé em Jesus Cristo. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a partir daí, então, você recebe o amor de Deus concretamente. Sexto lugar, estamos chegando ao final, nós temos a salvação como benefício da justificação. Salvação através do sangue de Jesus. Somos libertos da ira de Deus, isso é, você que é cristão não será mais julgado. Você já passou da morte para a vida. Você já era perdido, agora é salvo. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade. E por isso eu e você podemos agradecer a Deus. Os justificados experimentam a salvação passada, a futura e a presente. Essa questão da salvação é muito interessante. Nós ganhamos a salvação lá no passado, não só na cruz do Calvário, mas lá para trás, lá na eternidade. Nós somos salvos já desde a eternidade, diz assim a palavra de Deus. Nós seremos salvos completamente da presença do pecado quando formos para o céu. Mas e agora? Agora você está sendo salvo, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, do domínio do pecado, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, a salvação é ampla, ela contempla passado, presente e futuro. Os justificados são salvos pela vida de Cristo. Agradeça a Deus, porque você é uma pessoa salva pelo Senhor Jesus Cristo. E finalmente, o sétimo benefício, pelo qual você deve agradecer a Deus, louvar a Deus, sair dessa manhã com muita alegria no seu coração, é que agora você é uma pessoa reconciliada. Isso é, você tem novamente harmonia com Deus. Então, glorie-se, alegre-se nessa nova relação que você tem com Deus. Gloriamo-nos em Deus, sabendo quem Ele é. Ele é o nosso Pai carinhoso, o nosso Deus Criador. Agradeça a Deus, glorie-se em Deus, pelo fato de você contemplar Deus em Jesus Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. Glorie-se em Deus, porque Jesus é a plena revelação de Deus. E glorie-se em Deus pela reconciliação, pela possibilidade que você tem agora de chamar Deus de Pai. Ele é o grande Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sim, não perdeu isso. Mas sabe o que Ele é para você? Pai. Paizinho. Pai nosso. Ele é esse Deus carinhoso que cuida de você, que te preserva, que te anima, que te encoraja. Concluindo, a justificação é maravilhosa por sua simplicidade. Então, agradeça a Deus, porque hoje pela manhã você se lembra mais uma vez que um dia você foi carimbado numa tinta vermelha e foi colocado aqui no teu peito, justificado. Essa tinta vermelha é o sangue de Cristo.
foi carimbado aqui, você está livre. Então, se lembre bem disso, o homem, devido ao seu pecado, estava destinado ao quê? A ficar longe de Deus, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo providenciaram os meios para essa reconciliação. A justificação é de graça e baseou-se na vida, no sacrifício, na morte do Senhor Jesus Cristo. Então, o meu apelo a você nessa manhã é que todos nós saímos daqui sendo gratos a Deus pela sua maravilhosa graça, pela sua maravilhosa justificação. Que Deus possa te abençoar e que você possa ter uma semana boa, agradável a Deus, mas com glórias a Deus. Louve ao Senhor, mas louve ao Senhor agora com consciência de que Ele tem te justificado. Amém? Que Deus nos abençoe.